Oi, gente, paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia louvar e agradecer o nome do nosso Deus, bendizer a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor Ele nos concede de estarmos aqui, para que possamos meditar um pouquinho sobre a Sua Palavra, da forma que Ele nos concede, da forma que Ele nos permite. Nós temos que estar todos os dias buscando direção na Palavra de Deus, para que possamos prosseguir, para que possamos continuar, E eu espero que esteja tudo bem com você nesse dia, porque se você estiver firmado na presença do Deus Todo-Poderoso, com certeza, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a luta, Ele vai te dar condições de passar, Ele vai te dar condições de vencer, Ele vai estar cuidando de você em todo o tempo, vai te dar os livramentos que você necessitar, para que você possa superar todas as dificuldades, amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o versículo 10, ela vai dizer assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, tornou-se a pedra principal. A pedra que é Cristo, Cristo foi rejeitado. Não receberam a Ele, não o aceitaram. Mas hoje, nós espiritualmente falando, Ele é a pedra principal. Nenhuma construção ela fica de pé se Cristo não for a base, se Cristo não for o fundamento dessa construção. Isso é maravilhoso, nós entendemos isso para a nossa vida, é maravilhoso, amém? Nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui, Ele começou a ensinar, Ele começou a falar, nessa parábola. Isso é uma parábola profética. O Senhor Jesus, Ele estava profetizando tudo que estava acontecendo, tudo que iria acontecer sobre Israel. Nós vemos que isso acontece até nos dias de hoje, nos nossos dias, O Senhor Jesus, Ele começa a falar. Ali Ele estava, no meio, tinha muitos em volta dele, tinha os doutores, da lei da época, aqueles fariseus, os escribas, eles estavam ali em volta de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, porque eles estavam sempre por perto, Eles estavam sempre procurando uma ocasião para que Jesus fosse pego em alguma palavra, para que eles pudessem prendê-lo, para que eles pudessem ter ali um motivo para prendê-lo. E eles estavam aí mais uma vez. E o Senhor Jesus, Ele começa a falar, Ele começa a explicar essa parábola que fala dos lavradores maus. Ele vai dizer que um pai de família, ele foi e plantou uma vinha em um lugar. Ele plantou aquela vinha, deixou ali tudo bem plantado, cuidou em volta, cercou ali em volta, para que não viessem os animais selvagens a atacar aquela vinha, para que ela ficasse bem protegida, bem segura. Ele construiu uma torre ali também naquele lugar. Ele construiu um lagar naquele lugar. Lagar nós sabemos que é o lugar, um lugar ali onde se coloca a uva. Quando se colhe a uva, coloca ali para ser pisada aquela uva, para se transformar no suco da uva, E o Senhor Jesus está falando desse pai de família que fez tudo isso, E ali Ele arrendou aquela vinha para alguns trabalhadores, para que aqueles trabalhadores cuidassem da sua vinha, cuidassem para que no tempo certo aquela vinha desse os frutos, aquela vinha viesse a produzir frutos e frutos bons, porque aquele pai de família que era um lavrador, ele se ausentou do país.
e deixou aqueles lavradores cuidando, mas no tempo certo ele viria. Ele ia requerer os frutos daquela vinha, né? E ele vai dizer que aqueles lavradores, eles procederam de forma má, né? Eles não queriam fazer aquilo que eles tinham que fazer. Eles não queriam cuidar, né? Produzir o suficiente para eles e para entregar para o dono da vinha quando ele viesse. Eles não concordavam com aquilo. E então eles não queriam fazer exatamente como eles teriam que fazer. E então eles começam a querer que aquela vinha fique nas mãos dele, que aquela vinha seja cuidada por eles, mas que venha a ser deles, que eles venham cuidar da forma que eles querem. Eles não querem fazer da forma certa, eles não querem apenas cuidar, mas eles não querem, eles querem ter um lugar ali de donos. Eles querem possuir aquela vinha, aquilo que não era deles, aquela vinha não era deles, eles não podiam fazer da forma que eles quisessem, fazer da forma deles. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que aquele homem, que aquele pai de família, ele vai mandar outros, em um tempo ele vai mandar outros trabalhadores para aquela vinha. E quando esses trabalhadores chegam, esses que já estavam, eles vão maltratar esses trabalhadores, eles vão espancar, eles vão, fazer todo o mal para aqueles que chegarem, para aqueles trabalhadores que chegarem. E o dono da vinha, ele vai mandar trabalhadores, né? E aqueles homens, eles vão maltratar a todos, eles vão matar. Vai ter um que eles vão matar, eles vão torturar, vão matar. Aleluia, eles vão proceder mal perante aquele agricultor, porque Deus, ele é o nosso agricultor. Isso que Jesus estava dizendo, que Deus é o nosso Pai, né? Ele é que plantou aquela vinha ali em Jerusalém. Ele trouxe, nós vamos ver que Deus, ele trouxe o povo ali de Israel, ele veio trazendo, ele tirou do Egito, um povo que estava sendo escravizado, ele veio trazendo. Ele amou aquele povo, ele quis o melhor para aquele povo, ele tinha um plano lindo para a vida daquele povo. Aleluia. Nós sabemos que ele tem ainda um plano para a vida daquele povo. Ainda tem um plano, mas esse plano foi adiado por um tempo. Nós vamos entender isso, né? E quando aquele povo está ali plantado, aquele povo está colocado ali numa terra que mana leite e mel, aqueles que eram para cuidar daquele povo, eles não vão cuidar da forma correta. Eles vão proceder mal, eles vão fazer aquilo que não era para ser feito, aquilo que não agrada ao Pai. Aqueles homens, eles estavam ali ouvindo Jesus, e eles sabiam que Jesus estava falando com eles estavam entendendo que Jesus estava falando com eles, porque eles não estavam recebendo o reino que foi plantado no meio deles. Deus, o Pai, ele plantou o reino ali em Israel. Ele trouxe o reino dele, o reino dos céus, e plantou ali, para que aquele reino crescesse, para que aquele reino frutificasse ali no meio daquele povo, para que desse frutos, e esse fruto se estendesse a outras nações, fosse levado a outros através daquele povo. Mas eles não quiseram, eles não receberam. Aleluia. Todos os profetas, nós vamos entender que todos os profetas que Deus mandava para aquela nação que era a nação rebelde, sempre se rebelando contra Deus, eles mataram os profetas. Eles não queriam ouvir as instruções de Deus, os ensinamentos de Deus. Eles queriam fazer da forma deles. Eles queriam que fosse do jeito deles. Eles queriam desfrutar do melhor de Deus, mas do jeito deles. Eles não queriam
mudar nada, eles não queriam ser obedientes a Deus. Cristo vai dizer ali, Cristo falando, ele vai dizer que depois, quando o pai de família manda para aquela vinha, depois de tanto ele mandar trabalhadores, de ter sido maltratados, todos os trabalhadores, ele decide mandar o seu filho, o seu único filho. Ele agora vai mandar o seu filho, porque ele pensou, se eu mandar o meu filho é meu herdeiro, é como se eu fosse lá no meio desse povo, é como se eu fosse lá, eles vão agora ouvir ele, eles vão obedecê-lo, porque ele é o herdeiro, né? Ele é o herdeiro. Mas aquele povo também, Jesus Cristo foi mandado ali para trazer para aquele povo, para trazer o reino, para pregar o reino do Pai, para implantar o reino do Pai, mas aquele povo também não o recebeu. Os da época, aqueles que faziam que faziam a obra, aqueles que tinham, né, ali a incumbência de estar pregando a palavra, de estar ensinando, eles não receberam a Jesus também. Assim como os profetas que eles mataram, eles também iriam matar a Cristo. Cristo também iria ser rejeitado ali no meio daquele povo, um povo que foi escolhido, um povo que foi amado pelo Pai, mas eles rejeitaram o próprio Filho. E Cristo está dizendo que ele também seria morto por eles, que eles iriam matá-lo, ia chegar o momento que eles iriam matá-lo, porque eles não o aceitavam ali. Aleluia. Nós vamos entender que aquela videira, aquele povo que foi plantado ali por Deus, esse povo, eles tinham que dar frutos, eles tinham que produzir frutos bons. O Pai queria que eles dessem frutos bons, frutos que viessem ali ser colocados depois nos lagares. Esses frutos iriam render, iriam ser produtivos, né? Mas não tinha como fazer nada, extrair nada daqueles frutos que deu através daquele povo, através daquela nação, porque eles eram frutos ruins. Cristo vai dizer que aquela vinha, eles produziram uvas, mas uvas bravas. Eles não produziram uvas boas, mas frutos ruins, frutos que não se aproveitou para outros, que não iria se aproveitar para outros povos. Aleluia, glória a Deus. E aqui o Senhor Jesus vai perguntar àqueles doutores da lei, vai perguntar para aqueles escribas, para aqueles fariseus, o que é que um homem, que um pai de família deveria fazer com esses lavradores maus, com esses trabalhadores maus, que não produziram, né? Que não tinham nada para entregar quando o agricultor chegasse ali, quando o dono da vinha chegasse ali. Aqueles homens, eles vão dizer que ele iria tirar daqueles e entregar a outros. E é exatamente isso. É exatamente isso que aconteceu. Nós vamos entender que quando Cristo morre, quando Cristo é morto, por aqueles a quem ele veio, eles fizeram com que ele morresse, porque não o receberam, porque não o aceitaram. Cristo que só fazia o que era bom, Cristo que só levava o que era bom para aquele povo, Cristo que só trouxe benefícios, só fez o bem naquele povo. Eles não o receberam e ainda levaram à morte. Ele profetizou
E ele foi morto. Depois ele foi morto, sim. Mas ele, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. E agora, Cristo vai tirar aquilo que estava na nação de Israel, aquilo que estava na mão do povo de Israel, que primeiro foi entregue a eles. Cristo vai dar a outros. Cristo vai passar para nós que viemos conhecer a Ele depois, para nós que viemos a receber a Sua palavra depois, para nós que viemos aceitar a Cristo como nossa base, como nosso fundamento depois. Mas agora está conosco, agora está nas nossas mãos. Não está mais na mão daquele povo de Israel, está nas nossas mãos. Nós fazemos a vontade dEle, nós fazemos a obra dEle, nós levarmos o reino dEle, nós levarmos a palavra dEle. Está conosco, Ele está à nossa volta, Ele está ao nosso redor. Ele está nos guardando, Ele está nos cuidando para que nós possamos fazer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos dar frutos bons, né? Frutos que possam alcançar a outros, porque nós temos que produzir a mais, nós não temos que produzir um pouquinho, mas nós temos que produzir sempre mais, para que nós tenhamos para nós e para que nós tenhamos para dar a outros, para alcançar a outros. É essa a vontade de Deus Pai, é essa a vontade dele para nós. É por isso que Cristo veio, para que nós possamos, aquilo que está em nós possamos dar a outros. Os frutos que nós produzimos possam, né, servir para outros, que esses frutos possam permanecer. Aleluia, glória a Deus. Cristo hoje, Ele é a pedra angular, é a pedra principal. Ele se tornou a pedra principal. Não é mais aquela construção como eles tinham, aquela construção do templo, aquela construção física ali. Mas é Cristo que está sendo a nossa base, a base da igreja hoje. Não tem como ser igreja, não tem como nós fazermos nada se Cristo não for o fundamento. Nós começamos dele, nós temos que estar alicerçados nele. Ele é a pedra de esquina, é a pedra principal. Que nós possamos tomar isso para nós nesses tempos, nesses dias. Termos Cristo como centro, centralizar a Cristo. É isso que Ele nos pede. É isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que passar aos outros. Que Ele morreu, mas não foi em vão. Tudo que Ele passou não foi em vão. Ele foi rejeitado por aquele povo, mas através disso nós fomos alcançados. Depois disso nós fomos alcançados. Nós sabemos que ainda Deus ele tem ainda um plano com o povo de Israel. Depois de nós hoje somos o povo de Deus, nós somos a Israel de Deus, espiritualmente falando. Mas Ele ainda tem um plano com o povo de Israel. Depois, o Senhor ainda vai dar uma outra segunda chance para aquele povo que não o recebeu, para aquele povo que o rejeitou, que tudo que Ele fez, eles não receberam, mas eles ainda vão ter uma chance. Por isso nós temos que amar aquele povo. Por isso a palavra de Deus nos pede que nós oremos por Israel, que nós oremos por Jerusalém, para que chegue o tempo deles, para que chegue ainda o tempo deles, assim como chegou para nós, assim como nós fomos alcançados pela palavra de Deus, assim como o reino de Deus está no nosso meio hoje, assim como nós temos livre acesso ao Pai, assim como nós entendemos a palavra dEle, nós entendemos os ensinamentos dEle, nós trazemos para nós, para o nosso dia a dia. Ele quer ainda aquele povo. Assim como nós estamos buscando pela nossa salvação, nós temos a esperança de salvação em Cristo Jesus, através da sua maravilhosa graça. Aquele povo de Israel também, Cristo ainda quer que eles sejam salvos. Aqueles que quiserem, aqueles que ainda aceitarem a chance que o Pai ainda vai dar a eles. Aleluia. Será que nós temos dado fruto?
Será que nós temos frutificado da forma que o Pai tem pedido para nós? Será que nós temos levado a sério o ensinamento dele para nossas vidas? Para que nós frutifiquemos, para que nós tenhamos algo para o entregar quando ele aqui chegar. Porque ele vai vir, ele vai requerer aquilo que ele colocou nas nossas mãos, aquilo que ele entregou a nós, aquilo que outros nos deram. Nós temos que ter algo para entregar a ele. Porque nós estamos somente cuidando daquilo que pertence a ele. Não é nosso, nós estamos cuidando. Nós temos que cuidar bem, para que ele não venha tirar de nós, assim como ele tirou do povo de Israel. Para que nós possamos ser aprovados, para que nós não sejamos como aqueles lavradores maus, que fizeram o que era mal, que não fez com que produzisse a vinha do Pai, que não tinha nada para dar a ele, que só fizeram o que era mal. Que nós possamos fazer a vontade dele, que nós possamos frutificar, dar frutos, buscar meios de dar frutos na presença dele, para o entregar quando ele vier requerer das nossas mãos. Que nós não nos apresentemos a ele de mãos vazias, e nem com os frutos ruins, né? Com frutos ruins, mas com frutos bons. Que nós sejamos bem aceitos por ele. Que ele possa dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, possui para sempre, entra no gozo do teu Senhor, possui aquilo que está te reservado desde a fundação do mundo. Ele tem um reino preparado para nós, um reino de glória. Nós que aceitamos, nós que entendemos isso para a nossa vida, nós que aceitamos a Cristo, nós que colocamos Cristo como a pedra fundamental nas nossas vidas. A pedra fundamental é Cristo. É Ele que é a base de tudo. Não tem como fazer uma construção sem Ele. Não tem como tirar essa pedra. É começar por Ele. Ele é o começo de tudo. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu queria falar para você nesse dia. Essa palavra que estava pulsando forte no meu coração. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Guarda ela na tábua do teu coração. Peça para o Espírito Santo estar te falando contigo, que o Espírito Santo está te instruindo da forma dele, da forma que ele quer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração nesse dia. Coloca Cristo como fundamento da tua vida. É Ele que é o fundamento. Amém. Não seja como aquele povo de Israel, como aqueles escribas ali que sabiam que eles estavam fazendo o que era errado, que sabia que Cristo estava falando com eles, mas eles não se arrependeram, mas eles não quiseram fazer o que era certo, né? E que nós possamos entender e que nós possamos fazer aquilo que Cristo quer de nós, aquilo que o Pai espera de nós. Nós sabemos que nós somos, né, os ramos que foi enxertado na videira que é Cristo. E nós temos que dar frutos, nós temos que produzir. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não produz, ele será cortado. E que nós não sejamos cortados, que nós não sejamos lançados fora, né, da presença do Pai, mas que nós possamos ser mantidos e produzir mais e mais frutos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida e toda a tua casa nesse dia, e que Ele possa estar cuidando de você, que Ele possa estar te guardando sempre na presença dEle. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.